Os espíritos sensatos que tinham condições de retornar à capela eram recolhidos e recebiam novas instruções dos mestres. Em seguida encarnavam já preparados para os novos planos que se delineavam para o planeta. Foi assim que surgiram os Tumuxis, os Jaguares e os Muçulmã. Esses eram antigos Ectumãs que tinham liderança e vinham em condições superiores aos habitantes. Para facilitar a tarefa, eles recebiam corpos preparados para certa longevidade e ações vedadas aos outros. Assim foram decorrendo milênios sem conta. As populações iam aumentando e os conflitos se sucedendo com maior ou menor resultado, conforme as épocas e os lugares. Mas o tempo ia destruindo seus rastros. O planeta, que estava destinado a conter a marca transcendental do espírito, ia ficando à mercê da alma. A alma, psique, significa conflito, relacionamento pela diferença, fatores positivos e negativos em ação. O espírito tem a criação intrínseca no seu âmago, pois traz a marca de Deus. Está mais próximo da eternidade. A alma traz a marca do criado, do transitório, da elaboração transformista, e suas marcas tendem a se apagar. É por isso, Neiva, que não temos quase provas palpáveis dessas civilizações. Se houvesse predominado a tônica espiritual, o tempo dos homens não seria contado em termos de anos, mas sim de milênios. Página 219. Reflexão em 16 de setembro de 2021. Na história humana, pelo menos a que se encontra preservada nas tradições, religiões e na escrita, relata sempre a existência de líderes entre as massas que, pelas descrições, na maioria das vezes, divergia em muito não somente na forma de pensar, como nas suas capacidades físicas, mentais e, em alguns casos, trazendo diferenças até na formatação de seus corpos. Tal diferença é largamente apreciada, em especial nos crânios, que vêm sendo descobertos principalmente nas buscas e escavações em sítios de povos antigos. Nota-se, infelizmente, que a interpretação mantém-se à distância da verdade, sempre influenciada pela dependência empírica das últimas gerações. A doutrina espírita ou espiritualista vem avançando sobre este deserto das almas que dominou grande parte das últimas civilizações, quando pela nota diamanto entendemos que deveria ter prevalecido, ao invés das personalidades, os poderes e conhecimentos das individualidades. Contudo, esta sabedoria só se pode acessar por meio do desenvolvimento mediúnico, alargando nossa capacidade de nos conectarmos com o nosso eu interior e, numa fase mais avançada, com o eu superior. O caminho a ser percorrido é lento e doloroso, pois durante milênios fomos sendo compactados ao estado atual, de forma que todo o processo resultou na atrofia de muitas capacidades previstas e planejadas para o ser humano atual. Para se ter um exemplo mais clássico do que discorremos aqui em reflexão, basta saber que a nossa ciência cogita o acesso da nossa atual psique humana a reles 10% da capacidade do cérebro, isso sem contar com antigas alterações de tamanho na caixa craniana, por meio dos crânios alongados, amplificando ainda mais as capacidades de emissão e recepção de ondas vibracionais e energias cósmicas, o que condicionava superpoderes aos escolhidos. Quanto mais a alma vinha deixando de ser simples e ganhando complexidades no campo que a psicologia estuda, as barreiras e confusões foram se acentuando no ser humano e entre seres humanos,
gerando as guerras e lutas normalmente travadas por um poder efêmero terrestre. Costumo dizer em minhas aulas e ou explicações avulsas que o Vale do Amanhecer no etérico é um complexo universitário que busca minimizar também esta perda de sinal com os planos superiores, e digo sem medo de extrapolar que a doutrina que tia Neiva implantou é a mais completa universidade terrestre no campo do desenvolvimento e prática da espiritualidade, perdendo apenas no quesito estudo para os nossos irmãos kardecistas. Observem que enquanto a linha de Kardec tem em primeiro plano o estudo, a linha deste amanhecer privilegia a prática. Ocorre que nem um extremo ou outro são eficientes e devemos buscar sempre o meio termo, o ponto de equilíbrio, pois pouco resultado se obtém com conhecimento sem prática e muita prática com pouco conhecimento. O mestre Tumushi Mário Sassi foi o expoente do saber que veio com a missão de traduzir o que os olhos de Neiva registrou de forma inteligível ao mestrado, ao ser humano, e suas poucas obras são a fundação para se buscar avançar nesta área, pois, se ela, a doutrina estudada, não fosse importante para a nossa missão nos templos e fora deles, não teríamos o acervo de cartas e os livros que foram desenvolvidos com o aval e assistência da espiritualidade maior. Um ditado popular diz: a prática faz a excelência. Consciente, eu me arrisco a complementar. A prática faz a excelência da prática que se faz e só, restando para avançar em outras práticas o profícuo caminho do estudo, da pesquisa e da fundamentação de ideias e pensamentos. Podes tudo, mas deves estudar antes. Salve Deus!